Olá, professora Vânia, disciplina História, sexto ano. Gostaria que vocês pegassem o livro e abrissem na página 458. A página 458 apresenta o fechamento da unidade 1 do livro. Na unidade 1, nós podemos perceber a história e as suas interpretações. De que maneira se dá o processo histórico, as diferentes visões históricas, os diferentes tipos de conotações, de denotações que nós damos ao sentido da palavra história em si. Percebemos que a história é uma ciência, e quanto ciência, ela analisa e interpreta as ações humanas ao longo do tempo. Então é impossível estudar história sem fazer referência ao tempo, sobretudo ao tempo histórico, ou seja, o tempo no qual os acontecimentos históricos se delinearam na nossa sociedade, nas sociedades humanas. Bom, então, lá na página 458, nós temos lá no finalzinho, onde vocês podem perceber a seção Você Aprendeu, tá? História, e apresenta aí que a história se limita ao estudo dos fatos realizados pelos seres humanos, que nos auxilia a compreender o funcionamento das sociedades humanas ao longo do tempo e do espaço. Ou seja, a história jamais vai ser igual de uma sociedade para outra. Ela se modifica ao longo do tempo e de acordo com a cultura de determinada sociedade, de acordo com os aspectos de cada sociedade, de cada grupo humano. O objeto de estudo da história são as fontes históricas, ou seja, através dos registros que nós temos do passado, é possível, é permitido aos profissionais que estudam e analisam a história justamente buscar interpretações dessas fontes, desses resquícios do passado e reconstituir aquilo que aconteceu. Exemplos de fonte histórica: fotografias, álbuns, livros, revistas, fósseis, objetos de épocas passadas. Enfim, todo e qualquer objeto do passado ou uma tradição pode ser delimitado como uma fonte histórica. Nesse quesito, as fontes podem ser tanto materiais quanto imateriais. Por exemplo, uma vestimenta do passado, uma roupa do passado, é uma fonte material, é algo que eu posso tocar. Uma dança do passado, uma dança folclórica, também é uma fonte histórica. Só que é algo da cultura imaterial, eu não posso tocar, mas eu posso também analisar enquanto um processo histórico e a partir daí entender a sociedade e o porquê que se aplicava de determinado rito, de determinada dança. Bom, profissional que estuda, que realiza o estudo da história é o historiador. O historiador, ele não realiza esse estudo da história sozinho. A partir das fontes históricas, ele busca em suas pesquisas interpretar e compreender os acontecimentos, assim como analisar mudanças e permanências para encontrar a relação entre o passado e o presente. O que eu quero dizer com isso? O historiador, a partir do uso de outras ciências, como a arqueologia, a paleontologia, ele vai analisar as fontes históricas para interpretar e entender aquele processo histórico. E daí ele vai determinar como que aconteceu determinado fato dentro da história daquele grupo humano. Completem aí no livro de vocês. Lá no finalzinho da página tem tem duas linhazinhas, duas lacunas, e nelas vocês vão escrever relação do passado com o presente, que é justamente o que o historiador busca analisar dentro do processo histórico. Como podemos perceber, estudar a história é uma atividade complexa, que não demanda apenas uma pessoa.